61 fala o seguinte: encontre expressões para as 5 primeiras derivadas de f de x igual a x ao quadrado exponencial. Então vamos começar. Derivada primeira. Então aqui é um produto, então derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro como está, derivada do segundo. Derivada da função exponencial é ela mesma. E como a gente vai ter que continuar derivando, eu vou colocar a função exponencial em evidência. Então, o que vai ter que ter aqui? Então, falta 2x, né? Porque a exponencial já está lá. E aqui falta o x ao quadrado. Mais uma. Então, agora a derivada segunda. Então, vamos derivar esse produto. Então, aqui pra gente, ó, essa parte inteira agora vai ser o primeiro. Então, derivada do primeiro, vamos abrir parênteses aqui. Então, derivada de 2x fica 2. Derivada de x ao quadrado fica 2x. É só dar o tapa aqui. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, e aí copia ele igualzinho, vezes a derivada da função exponencial, que é ela mesma. Aqui a gente também consegue colocar a função exponencial em evidência, porque ela aparece tanto aqui quanto aqui. E o que está faltando? Primeira parte está faltando esse, né? 2 mais 2x. Depois ainda falta esse aqui, ó, 2x mais x ao quadrado. Então, o que nós temos na derivada segunda? 2, que é 2x com 2x, e x ao quadrado. Aqui. Exponencial de x. Certo. Então, vamos agora para a derivada terceira. Então, a gente vai ter que derivar essa expressão. Então, derivando essa expressão, primeiro, a derivada disso, né? Derivada de 2 fica 0, derivada de 4x é 4, derivada de x ao quadrado de 2x, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada da função exponencial. Vamos colocar a função exponencial em evidência. E o que está faltando aqui? Ó? 4 mais 2x. Aquela hora eu coloquei entre parênteses, mas aqui ó, acho que deu para ver que os parênteses não eram necessários. Então eu vou colocar aqui direto. 4 mais 2x. E aqui a gente ainda tem 2 mais 4x mais x ao quadrado. E aí vai ficar 4 com 2 aqui. 2x com 4x e x ao quadrado vezes a exponencial. Derivada quarta. Então, derivada do primeiro. Esse aqui sumiu, derivada de 6x fica só 6 vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada da função exponencial. Então, esse agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Coloco a função exponencial em evidência. Números, nós temos 6 com 6. X, nós temos 2 com 6. E x ao quadrado, nós temos só ele mesmo. Então, é isso aqui. Mais um. O exercício pediu para a gente encontrar as 5 primeiras derivadas. Então, nós vamos derivar essa expressão aqui de cima. Então, derivada de 12 fica 0, derivada de 8x é 8, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada da função exponencial. Colocando a função exponencial em evidência,
de números temos 8 com 12. Aqui vai ficar 10x, né? Nosso x. E o x ao quadrado. Beleza, encontramos as 5 primeiras derivadas. Agora o exercício está perguntando se a gente consegue perceber algum padrão. Vamos ver se dá para perceber o padrão. Então, derivada primeira. Vamos voltar aqui e pegar ela. Derivada segunda. Colocar junto para ver se a gente consegue perceber esse padrão melhor. Terceira. Mais uma. Agora a quarta. E finalmente a quinta. Tá, vamos ver se a gente consegue perceber algum padrão aqui. Para começar, x ao quadrado sempre está aqui, né? X ao quadrado, x ao quadrado. Tá. Então a gente poderia já incluir isso. A função exponencial também sempre aparece aqui, né? Vezes ela, vezes ela. Aqui ó, aparece 2x, 4x, 6x, 8x. Então parece que está pulando de 2 em 2, né? Então primeiro pulou 2 aqui, x, depois mais 2x aqui, depois mais 2x, depois mais 2x. Então talvez o próximo seria 2. Aqui não aparece número nenhum, então é 0. Então pulou 2, pulou 4. Meu despertador. Pulou 4 aqui, 2, 4, 6 e 8. Então acho que já deu para perceber um padrão. Então o padrão seria o seguinte, né? Então seria uma função exponencial. Sempre aparece com x ao quadrado assim. Aqui um que pula de 2 em 2. Então vai pulando de 2 em 2 com x. E esse aqui que ele vai pulando não de 2 em 2, tá? Mas assim, ele vai pulando, primeiro é mais 2, depois é mais 4, depois é mais 6, depois é mais 8. Então ele vai sempre pulando assim. Então ele soma 2, soma 4, soma 6, soma 8. Então provavelmente, se essa conjectura for verdadeira, antes de fazer por indução, então vamos tentar escrever o próximo. Se for assim, o que vai aparecer no próximo? A exponencial deve aparecer o x ao quadrado. Esse aqui que está pulando de 2 em 2 deve aparecer 12x. E esse aqui que vai sempre aumentando 2, né? Então primeiro 2, depois 4, depois 6, depois 8. Então o próximo então seria 10. Então pode ser, se essa conjectura estiver no caminho correto, pode ser que vá ser isso aqui, tá? Então só para garantir, vamos checar isso. Então derivada sexta. Isso ainda não é uma demonstração, principalmente não é uma demonstração por indução. É só para a gente dar mais um passo nessa direção. Então derivada desse fica 0. Derivada desse fica 10. Derivada de x ao quadrado. Mais o primeiro. Derivada da função exponencial.
Então aí fica, né? Esse número aqui é ele sozinho. 10x com 10x. Aqui, copiei 10x, mas seria a derivada de 10x, que é 10, né? Tá. Então, o número esse com esse, que fica 30, agora sim. 2x com 10x fica 12x. E o x ao quadrado. E a exponencial. Beleza. Então, parece que estamos no caminho correto, né? Já que deu certo aqui. Algo que a gente precisa fazer antes de começar por indução é tentar entender todas as partes que estão aparecendo. Então, aparentemente, na derivada, na enésima derivada, nós temos o seguinte. Então, a derivada de ordem n, o que aparece? Esse aqui, ó, parece que é sempre o dobro, né? Então, vamos olhar. Quando era ordem 5, aqui aparecia o dobro. Quando era ordem 4, aqui aparecia o dobro. Ordem 3 aparecia o dobro. Que sempre na verdade é de 2 em 2, então faz sentido, né? Aqui 2, aqui 4. Então, beleza. Então aqui, ó, deve aparecer o dobro de n com o x ao quadrado que sempre aparece, e a exponencial. O primeiro que vai dar um pouquinho de trabalho. O que nós temos? Para a derivada primeira, apareceu zero. Derivada primeira, o número que aparecia aqui é zero. Então, quando era derivada de ordem 1, aparecia zero. Quando era derivada de ordem 2, 0 mais 2. Quando era derivada de ordem 3, aí 0 mais 2, depois mais 4, né? Que aí pulava de 4 em 4. Quando era derivada de ordem 4, aí o próximo ia pular, se o anterior pulou 4, o próximo pula 6. Então seriam 0 mais 2 mais 4, que é tudo que está acumulado, mais o próprio 6. Então aí 2, 6, 12... que é justamente esses números aqui, né? 2, 6, o 12. E o próximo pula 8. Então seria tudo que nós temos. Mais um 8 ainda, né? E isso quando é derivada de ordem 5. E aí depois nós acabamos fazendo extra, derivada de ordem 6. Que aí pulou o que estava mais o 10. E aí resultou em 30. Então, o que está aparecendo? Isso aqui, ó, 0, 2, 4, ou 0, 2, 4, 6, ou 0, 2, 4, 6, 8, é uma progressão aritmética. Isso significa que esse número que está aparecendo aqui, ó, é a soma dessa progressão. Esses termos que aparecem, esses termos aqui, 0, 2, 4, 6, seria aí os termos da nossa PA, e o resultado, que é o que a gente precisa, seria a soma dessa PA. Então, o que nós teríamos? A soma de PA ela é o seguinte, é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade dividido por 2. Então, nesse caso, o que seria? O primeiro termo, que a gente percebe que é sempre 0, aqui 0, mas quem que é o último termo? Então, eu vou escrever aqui de último termo só o que tiver aqui, ó. Então, aqui seria até 10, aqui até 8, aqui até 6, 4, 2 e o 0. Então, o que acontece? Na derivada de ordem n, apareceu 10. Na derivada de ordem 5, apareceu 8.
na derivada de ordem 4, apareceu 6. Isso aqui vai ser sempre o dobro daquele número que aparece lá, só que tirando 1. Tá? Então, 2 vezes 5, que fica 10. Aqui 2 vezes, era 5, mais a gente vai considerar 2 vezes 4. Então, 5 menos 1. Aqui 2 vezes era 4, mas aqui vai aparecer 4 menos 1. Então, 6. Então, vai ser sempre assim. Tá? Então, vai ser o primeiro termo, mais o último termo, que nesse caso a gente acabou de ver que é 2 vezes o n menos 1, que é a derivada, né? Vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Então, essa daqui é a nossa conjectura. Tá? Aqui sempre vai aparecer ali esse zero, que eu nem vou escrever, então 2n menos 2 vezes n sobre 2. Aqui, pelo que eu estou vendo, eu coloquei zero, mas nem precisaria. Eu vou copiar só isso, já que o zero não faz diferença. Vou copiar 2n menos 1 vezes n sobre 2, e a gente pode cortar esse 2 com esse 2. Então, a gente vai ter isso, né? N menos 1 vezes n, e é o que deve aparecer. Então, na derivada de ordem n, deve aparecer o número vezes o anterior. Então, aqui, na ordem 6, aparece 6 vezes 5. Na ordem 5, aparece 5 vezes 4. Na ordem 4, aparece 4 vezes 3. Então, beleza. Então, essa é a nossa conjectura por enquanto. Então, aqui deve aparecer a derivada de ordem n, a ordem da derivada, vezes o n menos 1. E aí sim. Então, quando é 6, 6 vezes 5 fica 30. Quando é 5, 5 vezes 4 fica 20. Quando é 4, 4 vezes 3 fica 12. Certo? Então, a gente acabou de chegar aqui numa expressão. Vou copiar ela para baixo. E agora nós precisaremos provar isso por indução. Então, é isso aqui que a gente quer provar. Então, por indução, eu já expliquei isso até em um vídeo passado. Eu não vou explicar direitinho o que é indução, não. Vou só resolver por indução. Então, para n igual a 1, temos que é válido. Porque isso já foi feito, tá? Foi feito já no anterior. Seria mostrar aí que para a derivada primeira, tá? Derivada primeira de x, isso aqui seria 1, 1 menos 1, mais 2 vezes 1x, mais x ao quadrado, exponencial de x. Seria mostrar isso, trocando n por 1 aqui. Ou seja, que a derivada primeira ficaria 2x mais o x ao quadrado vezes a exponencial. Mas isso a gente já sabe que é verdade, porque foi justamente o que deu a derivada de ordem 1 aqui. Acho que eu até copiei para baixo aqui. É exatamente isso. Então, para 1 já vale. Então, a indução ela se divide em duas partes. Significa mostrar para algum número. A gente acabou de mostrar para n igual a 1. E agora a gente vai admitir que vale para um certo k. Admita, como hipótese de indução, que vale aquilo lá, né? Então, aqui, isso aqui é válido para um certo k. Então, aqui vale para um certo k. Então, agora a gente precisa mostrar que essa expressão ela se mantém para o próximo. Então, precisamos mostrar e aí seria uma derivada agora de ordem k mais 1 de x
E é só somar 1 em cada k, né? Então k mais 1, k menos 1 mais 1, 2 vezes 1k mais 1 aqui, troca o k por k mais 1, mais o x ao quadrado, mais exponencial. É isso aqui que a gente precisa fazer. Então, derivando vou botar aqui um asterisco. Então, derivando esse asterisco com um círculo do lado, temos... Então, a gente vai derivar dos dois lados, que é a derivada dessa expressão. Bom, nós estamos derivando uma derivada de ordem k, então vai ficar uma derivada de ordem k mais 1. E agora a gente vai ter que derivar isso. Então, aqui é um produto. Derivada, isso aqui é um número, tá? K e K mais 1 é um número, de repente é 10, 11, 12. Então, isso aqui é um número mesmo, então vai sumir. Vai ficar 0, mais a derivada de 2K vezes x. O 2K é uma constante, o x vai sumir, fica 1, né? Então 2K. E a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, a derivada do primeiro vezes do segundo, mais o primeiro, K menos 1. 2k x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. A derivada da função exponencial é ela mesma. Então, a gente tem que a derivada de ordem k mais 1 de x, vamos juntar os números que nós temos. Lembra que a função exponencial ela pode ficar em evidência. O que nós temos de número? 0 com k menos 1, e esse 2k. Então, temos 2k, o 0 e o k vezes k menos 1. Beleza. Então, os números já foram. Esse. Com o x, o que nós temos? Temos o 2. Então, esse já foi. E esse 2k aqui. Então, 2kx. E o x ao quadrado ali. Arrumando um pouco essa expressão, aqui a gente pode colocar k em evidência. O que vai sobrar? Vai sobrar esse 2 e essa expressão de k. Aqui a gente consegue tirar esse 2, né? Põe ele em evidência. O que sobrou? 1 aqui, e o k, e o x ao quadrado. E aí, finalmente, temos aqui k, aqui 2 menos 1 fica 1. Aqui nós temos 2 vezes 1 mais k. Vou colocar k mais 1, já que é uma soma, tanto faz a ordem, x mais o x ao quadrado, exponencial de x. E aí temos isso, que é justamente o que a gente queria mostrar, né? Então, olha, k e k mais 1 é exatamente k mais 1 vezes k. Uma multiplicação, tanto faz a ordem. Aqui nós temos 2 vezes k mais 1x. Então, 2 vezes k mais 1x e o x ao quadrado. Aqui. Então, a gente acabou de mostrar por indução. Então, admitimos a hipótese de indução e mostramos que vale para o sucessor como a gente queria demonstrar.